Gênesis 12, verso número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhes se acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Agora, por favor, passe para o capítulo 21, verso 1. Muitos anos depois. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Amém. Agora vá, por favor, para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. E aconteceu no dia seguinte, reunir-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do bem que foi feito a este homem doente e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado há entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem cultura, indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Amém. Queridos, hoje nós temos ceia, e eu não quero então prolongar nessa mensagem, mas há algumas coisas que a gente precisa pensar nesses dois textos. No primeiro texto nós temos um homem que
tinha um nome, e numa dessas quartas-feiras passadas eu ainda falei sobre ele, Abrão. Abrão significa pai admirável, pai magnífico. Um homem que tinha todo jeito para ser pai. Todas as crianças gostavam dele, ele era carinhoso, ele era atencioso, ele amava as crianças, a ponto de o nome dele dizer isso, Abrão, pai admirável. O problema é que ele não tinha filho. Ele tinha um menino que cresceu com ele, um sobrinho, que ele veio criando no colo dele, chamado Ló. Abrão já mais velho, 70, 75 anos, Ló bem mais jovem, mas já um homem, morando no clã do seu pai. Você sabe que clã é uma espécie de tribo, eles moravam juntos, várias tendas, o pai dele era o chefe desse clã, e ele já havia colocado o sonho de ser pai de lado. Ele arrumou uma bengala. Você sabe o que é uma bengala? Bengala é aquela ajuda artificial para a gente não cair. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos para cair o tempo inteiro. Quando você vai dar um passo, você dá um impulso com a perna que fica no chão, tira a outra do chão e, para não cair, você lança a outra perna na frente. Se apoia nela e tira o pé do chão e vai cair. Aí você lança a outra. E para parar, você põe as duas no chão. Quando você perde essa habilidade de se sustentar com as duas pernas para não cair, você precisa de uma bengala. Então a bengala é aquele meio artificial que não nos deixa passar pela tristeza da queda. Psicologicamente, nós arrumamos muitas bengalas na vida. Eu não posso ter alguma coisa, eu tenho algo que lembra aquela coisa, algo que é parecido, que me dá um gozo parcial. Eu não posso ter alegria total, mas eu arrumo uma bengala, alguma coisa que me sustenta. Abraão tinha um sonho, ser pai, ter família, ver o filho crescer no colo dele, ver o menino andar, e ele não tinha esse filho, então ele adotou emocionalmente, ele adotou com seu amor a Ló. Mas Ló não era o filho dele, embora ele amasse. Ele havia esquecido esse sonho, porque não aconteceria mais. Já haviam passado muitos anos, ele já tinha 70, 75 anos, e um dia Deus aparece para ele e diz para ele assim: Abraão, eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho um plano para toda a humanidade, mas esse plano passa por você. Mas eu preciso provar a sua fé. Não vai ser uma prova só, serão muitas provas. Mas provada a sua fé, você vai alcançar o teu sonho. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai desse lugar que te dá conforto. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Não vou mostrar agora, na medida que você for caminhando eu vou mostrando. Eu vou te abençoar. Você vai ter filho. Aliás, você não vai ter filho, você vai ter filhos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O mundo vai ser abençoado em você. Não se preocupe não, eu vou com você para onde você for. Se alguém te abençoar, eu abençoo aquela pessoa. Se alguém te amaldiçoar, eu amaldiçoo aquela pessoa. Tão somente anda na minha presença, porque eu vou fazer aquele teu sonho antigo realizar-se. E ele sai, irmãos. Ele sai e ele passa por muitas provas. Ele não passou por uma prova só, ele passou por muitas. Mas a cada prova, a fé dele foi crescendo. E a prova que vinha depois da primeira era maior do que foi a primeira prova. E a prova que veio no terceiro momento foi maior do que as duas primeiras, e assim sucessivamente. Mas você sabe disso, porque todos que estão aqui já passaram pelo processo escolar, e você sabe que a prova do primeiro ano é muito mais fácil do que a do segundo. E a do terceiro é mais difícil do que a do segundo, e a do primeiro, a vida é feita disso. Então, quando nós andamos com Deus, Deus vai nos dando provas que nós vamos passando e vamos tendo cada vez uma prova maior. Abraão foi assim, Abraão foi a primeira prova, Abraão foi a segunda, Abraão foi a terceira, e em algum momento Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus estava confirmando a promessa, dizendo:
é tão certa a bênção que eu tenho para você, que eu vou mudar o teu nome, para que você não esqueça. Você não vai ser mais um pai admirável, você vai ser um pai de muitas nações. E realmente, irmãos, quando chega no capítulo 21, esse homem está ali pelos seus 90 e tantos anos. E um dia, a esposa dele, com seus 80 e tantos anos, chega para ele e diz: aconteceu um negócio muito esquisito. O que aconteceu? Minha barriga começou a aumentar, meus seios cresceram, eu estou tendo enjoo. Eu não vou dizer que é uma gravidez, porque a idade não permite. Mas ele tinha uma promessa. E quando ele faz 100 anos, nasce um menino. Você pode imaginar um homem de 100 anos gerando um filho sadio, um filho forte, um filho sábio, um filho habilidoso, um filho astuto, um filho perfeito? E quando nasce o menino, o nome do menino é Isaac. Isaac, filho da alegria. Deus cumpriu, Deus resgatou o sonho dele. Isso com Abraão. Mas depois de milhares de anos, já depois dos dias de Jesus, Jesus já tinha vindo à terra e já tinha voltado, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado. Seus discípulos estavam em Jerusalém e um dia 2 homens, um chamado Pedro e um chamado João, eles saem para ir à igreja. Eles saem porque eles tinham vida na igreja. Eles iam orar na igreja. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: quem é de Deus tem vida na igreja, e quem é de Deus tem vida de oração. Não tem jeito. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. É na igreja que eu sirvo e sou servido. É na igreja que o meu ministério floresce. O ministério de uma pessoa não é menor do que o ministério de outro. O ministério do Orlando na porta não é menor do que o ministério do pastor no altar. São ministérios necessários que se completam. Você não pode dizer: a coisa mais importante do meu carro é o motor, porque o motor tem 240 cavalos. Mas eu não preciso daquele fusívelzinho pequenininho, aquela pecinha de plástico que tem um fiozinho dentro. Ah não, o motor é grande, o motor tem 8 cilindros, o motor tem injeção eletrônica, o motor tem injeção multiponto, o motor tem isso, tem aquilo. O fusível tem apenas um fiozinho lá dentro, né, Orlando? Mas tira o fusível para ver o que acontece com o seu carro. Ele não anda. Então, a importância do fusível é tão grande como a do motor. Não adianta eu ter um motor e não ter um fusível. Não adianta eu ter um carrão bacana com um motor incrível se eu não tiver freio. Não adianta eu ter freio, ter um motor e não ter um volante. Cada peça do carro tem uma importância no conjunto. Então, quando nós estamos na igreja, cada um de nós tem a sua importância, cada um de nós completa a bênção do todo, e o todo completa a bênção dessa pessoa. Então Pedro e João um dia vão orar, eles vão orar na igreja. Podia orar no alto do monte? Podia orar na cama? Podia orar no quarto? Podia orar na rua? Podia. Mas não era o lugar por excelência. Eles iam para a reunião de oração, e eles estão indo para a reunião de oração, e tem um homem esmolando. Hoje a Simone me pediu para comprar um colírio para ela, e aí eu fui à drogaria Araújo ali em cima. Quando entrei, uma moça estava esmolando na porta. Esse homem também estava esmolando. E ele olha para o Pedro e para o João esperando receber alguma coisa. Pode me dar um dinheiro? Irmão, Pedro e João olharam para ele, e o Pedro disse: ouro e prata eu não carrego comigo, eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. Eu tenho fé no nome de Jesus. E aquele homem então olhou para Pedro, nos olhos de Pedro, e Pedro olhou para os olhos daquele homem, e Pedro ousou, pela fé, no nome de Jesus, dizer: levanta e anda. Aquele homem que nunca tinha se levantado, aquele homem que nunca tinha sentido peso sobre os seus pés, sobre os seus tornozelos, seus joelhos, cuja musculatura era flácida, era falha, exatamente porque nunca tinha sido exercitada. De repente uma força
sobrenatural, algo espiritual, passa pelo corpo dele e as fibras são fortalecidas e os artérios começam a funcionar e ele tem um impulso e ele se levanta. Na entrada da igreja, estava cheio de gente, as pessoas começaram então a ficar maravilhadas e diziam: os deuses chegaram até nós. E vem para pegar Pedro e João, adorando Pedro e João, e Pedro diz: não, nós somos homens como vocês, não façam isso, nós somos iguaizinhos a você. O milagre que está acontecendo nesse momento foi pelo nome de Jesus. Qualquer pessoa que tiver fé, tiver vida na igreja, tiver compromisso com o corpo de Cristo e orar em nome desse Jesus, vai ver o milagre acontecer. Os principais sacerdotes ficam apavorados. Por quê? Porque eles tinham feito da religião um bom negócio, irmãos. Eles tinham feito da religião um bom negócio. Eles estavam ganhando dinheiro com a fé, eles estavam ganhando dinheiro com os ritos, eles estavam ganhando dinheiro com tudo que eles podiam vender. Mas Deus não é sócio de picareta religioso. Deus não tem compromisso com o nome de igreja, Deus não tem compromisso com bispo, com pastor, com apóstolo. Deus tem compromisso com gente que obedece a Ele em fé, com gente que anda em fé igual Abraão, igual Pedro e João. Qual era o sonho daquele homem que estava sentado ali? O sonho dele quando ele era criança? Ser curado. Ser curado. Aí ele foi virando adolescente, ele descobriu que aleijado de nascença não é curado. E aí ele perdeu o sonho. E ele viu os amigos dele começando a namorar, e ninguém queria namorar com ele. Ele viu os amigos dele arrumando emprego, e ninguém dava emprego para ele. Ele viu os amigos dele estudando no templo, porque a vida civil, a vida acadêmica, a vida religiosa de Israel acontecia na igreja, acontecia na sinagoga. A sinagoga era o lugar de discutir política, a sinagoga era o lugar de discutir educação, a sinagoga era o lugar de discutir segurança, trabalho. Na sinagoga as pessoas resolviam a vida da comunidade. E ele viu os seus amigos crescendo na comunidade, crescendo na sinagoga, e ele sequer conseguia entrar, porque ou alguém levava ou ele se arrastava. Então o máximo que ele conseguiu foi deixar o sonho dele de lado. Igual Abrão. Abrão arrumou uma muleta, a muleta do Abrão era o Ló, seu sobrinho. A muleta desse moço era ficar na porta do templo. Ninguém vai namorar comigo, ninguém vai casar comigo, eu não vou ter filho. Eu não vou arrumar emprego, sabe por quê? Porque eu sou aleijado, o máximo que eu vou conseguir é aquilo que está sobrando no bolso de alguém, ou que alguém de boa vontade quiser me dar e jogar para mim. Então, quando alguém passava, ele dizia: me dá um dinheiro, me dá uma esmola. Ele abriu mão do sonho dele igual Abraão, ele arrumou uma muleta. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas perderam os seus sonhos. A gente fala, e a pessoa diz: eu sei que Deus pode me dar, mas lá dentro ela não acredita. Ela não acredita que ela vai dar a volta por cima. Ela não acredita que ela vai fazer mais uma faculdade. Sabe por quê? Porque está caro. Pacientezinho meu, já falei para vocês, terminou o primeiro período de veterinária, R$ 3.500 por mês, foi para o segundo agora. Quem é que paga isso, irmãos? Primeiro período de uma faculdade. Como é que você compra uma casa? Estava conversando com o pastor Zé, o carro mais barato do mercado hoje é o Renault Kwid, 65 mil reais, 74 mil reais, um carrinho popular, carrinho no sentido de que é pequeno, de que tem pouca tecnologia, de que não vale isso. Não estou diminuindo o seu carro, que você comprou um, eu sei disso, e nem o carro de ninguém, eu estou dizendo que não vale, irmãos, é inflacionado. Quando você olha no Instagram, um sujeito lá nos Estados Unidos mostrando uma Mercedes 2017 SLK, e ele fala, custa 4.500, eu pergunto, 4.500 o que? Dólares? Quanto custa um dólar? 4 vezes 5 ainda é 20? Então uma Mercedes SLK 2017 por 20 mil, e aqui você compra um Kwid por 65 mil. Emprego. Estava conversando com a Kênia ontem à noite. Gente, onde que os jovens vão arrumar emprego? Vocês estão vendo emprego por aí? Vocês estão vendo as pessoas alegres dizendo, fiz uma entrevista, passei, tem vaga.
Vocês estão passando na porta das empresas e estão vendo assim, estamos contratando? Não estão. As pessoas abriram sonhos, a mão dos seus sonhos, abriram a mão dos sonhos de ter a casa própria, de estudar, de mandar o filho fazer um intercâmbio. As pessoas estão tristes, estão abatidas. E o nível de violência? As pessoas estão descontando no trânsito, estão descontando umas das outras. Antes de descer, estava me aprontando e o Fantástico mostrou uma chamada, né? De um empresário aí que tem vários BOs, um cara tamanho família, que bate em todo mundo, muito rico. Mas não é só ele. O camarada para na rua e dá um tiro no motorista de caminhão e mata. O outro mata a ex-namorada, o outro mata a ex-esposa, o outro sequestra, explode caixa de banco. O nível de violência, sabe o que é isso? Isso é falta de perspectiva de sonho, porque quando você tem um sonho, você diz, eu vou trabalhar e vou conquistar, eu vou estudar, eu vou arrumar um emprego, eu vou batalhar, eu vou juntar, eu vou financiar. Um tempo atrás eu estava limpando a porta da minha casa, mato, areia, depois da chuva, depois de um tempo cresce mesmo, estava lá capinando, e o vizinho do lado conversando com o rapaz, e o rapaz falando, não, eu trabalhei na empresa tal, tantos anos, juntei dinheiro, comprei esse carro, agora eu estou querendo adiantar o pagamento das últimas parcelas, e vou comprar um outro, vou dar de entrada, e falando para o cara, faz a mesma coisa. Irmãos, isso quando ainda dava para sonhar, mas agora a gente não vê mais as pessoas falando assim, a gente não vê mais as pessoas sonhando. Mas deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus, eu tenho uma notícia boa, apesar desse quadro ruim, Deus não mudou. As promessas de Deus continuam as mesmas. Deus vira para os mesmos Abraãos e diz, sai da tua terra, da tua parentela. Sai do meio em que você está vivendo, onde as pessoas são derrotadas. Sai do meio das pessoas que só falam bobagem. Sai do meio das pessoas que só falam palavrão. Sai do meio das pessoas que estão dizendo que está tudo errado. Sai e começa a andar debaixo da minha palavra. Anda na direção que eu vou te mostrar. Tenha fé como Abraão teve. Abraão conquistou o sonho dele, mesmo que parecia impossível. Mesmo que à medida que o tempo foi passando, foi parecendo mais impossível. Mas a cada prova que ele foi passando, a fé dele foi crescendo. Minha irmã, meu irmão, deixa a sua fé crescer. Deixa a sua fé crescer. Como é que a fé da gente cresce? A fé que nós temos cresce quando nós passamos pelas provas. Quando vier um momento difícil, quando vier um momento que você perceber que as coisas estão muito difíceis para você, ore como Pedro e João, ore, tenha vida com Deus, diga, Deus, em nome de Jesus, eu vou lançar mão desse poder que o Senhor derramou pelo Espírito Santo sobre a minha vida, e eu vou determinar a minha vitória, essa prova que eu estou passando, eu estou desempregado, mas o meu pão vem de cima, eu estou doente, mas o Senhor é Jeová Rafá, aquele que cura, Senhor, eu estou com um problema de família, mas Tu és o príncipe da paz, e eu declaro em nome de Jesus que na minha família vai ter paz. Sabe, você começa a vencer as provas, você começa a se alegrar quando a prova vem. Por quê? Porque quando a prova vem, a sua fé aumenta. Quando a sua fé aumenta, você passa a sonhar de novo. E quando você sonha de novo, com fé e esperança, Deus opera na sua vida. Aquele homem, nós lemos aqui na palavra, o último versículo que nós vemos de Atos 4, e aquele homem em quem se operara o milagre, tinha mais de 40 anos. Você pode imaginar um aleijado de 40 anos, que tinha certeza que nunca mais teria a chance de andar, mas ele andou. Você pode imaginar um homem de 100 anos, que teria certeza de que não poderia ser pai e foi pai? Eu quero te falar em nome de Jesus, não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão das promessas de Deus na sua vida. Não abra mão de tudo que você pode ser na mão de Deus. Não fique triste se aquilo que está na sua vida nesse momento é pequeno. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos, mas nós devemos regar a semente em nome de Jesus. Eu estava ouvindo um moço falar, e eu quero encerrar essa fala aqui porque nós temos a ceia. Um moço subiu na Turquia, subiu um morro, e ele tem várias árvores de azeitonas, muitas árvores de azeitonas.
árvores já antigas. E ele conversava com alguém e ele disse assim: está vendo essa montanha, esse lado todo aqui cheio de pés de azeitona? Quando o meu bisavô chegou aqui, ele trouxe uma única muda de azeitona. E ele plantou, e ele cuidou, e ela cresceu, e ela deu azeitona e ele tirou semente. E ele foi plantando as sementes. Hoje você chega aqui e olha, a montanha está cheia de pés de azeitona, mas um dia essa montanha foi pelada e teve só um pé de azeitona. Talvez você, olha para mim aqui em nome de Jesus, eu quero falar com você hoje. Talvez nesse momento difícil da história que nós estamos vivendo, tenha te restado um único sonho. Talvez o seu único sonho ainda seja até fraquinho, ralinho. Seja: Deus pode me ajudar. Você já não tem mais nem como falar que você quer a sua casa, que você quer a sua empresa, que você quer vencer, que você quer mudar, que você quer fazer isso, quer fazer aquilo. Você ainda acredita que Deus pode fazer alguma coisa. É o seu pé de azeitona. Planta hoje pela fé como Abrão, na obediência a Deus, como Pedro e João fizeram com o sonho daquele homem. Olha para nós, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas eu não quero que você acredite só no que eu estou dizendo, eu quero que você volte os olhos para a sua Bíblia. Volta aí para o capítulo 4 do livro de Atos. Verso 10, até o verso 12. Todo mundo está lendo? Eu vou passar uma tarefa para a igreja hoje. Você vai decorar. Você vai ficar repetindo até você saber de cor. Atos capítulo 4, verso 10, 11 e 12. Eu também vou. Quem entra nessa comigo? Quem vai nesse desafio comigo? O desafio de decorar. Levanta a mão. Vocês são ruins de decorar? Levanta a mão, é para decorar. Gente, o que adianta você não conhecer a Bíblia? Eu vou te falar por que você vai fazer com esse verso. Quando você tiver dúvida, você vai recitar em voz alta esses 3 versículos. Se tem uma coisa que faz o milagre acontecer, é a palavra de Deus. Deus fez o mundo acontecer pela sua palavra. Quando você recita a palavra de Deus, o milagre acontece. Vamos começar a decorar a palavra de Deus e no momento da dificuldade, abrir a boca. Em vez de você falar um palavrão, em vez de você gritar, em vez de você amaldiçoar, em vez de você dizer: nada dá certo para mim, você vai declarar o que está escrito nesses 3 versículos. Nem muito é. Tem gente que sabe música de cor. Periga se eu perguntar aqui, quem sabe a música da Anitta de cor? Tem gente aqui que conhece a música da Anitta de cor. 3 versículos. Olha lá. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Agora, essa é a parte importante, irmão. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. No momento que você estiver na sua maior dificuldade, no momento que você estiver mais fraco, no momento da sua tentação, no momento em que a raiva vier, ou que o desânimo vier, no momento que o Satanás jogar uma seta para te desanimar, para dizer: olha, seu casamento acabou, sua família acabou, seu emprego acabou, sua saúde acabou, seu dinheiro acabou, você vai declarar Atos 4, 10, 11 e 12. E você vai dizer: Satanás, pega o que é teu e bate em retirada, porque na minha vida não tem espaço para você se irandar. Eu sou de Deus. Irmãos, eu vou terminar agora. Me veio aqui à memória um caso. Há muitos anos atrás, a igreja não tinha dinheiro para comprar nada, a gente tinha uma lojinha alugada aqui na frente, não era nem o salão aqui da Elaine, era outra lojinha lá embaixo. E do lado tinha um lote à venda, e eu estava procurando o dono e fui atrás,
E acabei conhecendo um moço que era o irmão da dona do lote. E esse moço me contou que ele estava vindo de Sete Lagoas com um Monza. Naquela época o Monza era um carrão. Quem conhece Monza? É um carro bom, não é 2.0. Na 040. E na pista contrária, irmãos, tem um canteiro enorme entre as duas pistas, Beto. Mas na pista contrária vinha um cara com um Cadete 2.0. E o cara dormiu, atravessou o canteiro e veio batendo de frente no Monza. Por acaso, o filho dele estava atrás, tinha comprado. Vocês lembram quando tinha umas maquininhas que eles vendiam? Umas maquininhas pequenininhas que você comprava pelo correio, umas maquininhas, e eles foram só aumentando o número de Pix. Lembra? Quase toda família alguém comprava, todo churrasco tinha alguém com a maquininha de filmar pequenininha. Como é que chamava? Não, é de filmar. Comprava na internet, comprava na Shoptime, vendia. E o filho dele tinha comprado e estava filmando. E ele me contou o seguinte, que quando ele veio, ele reparou que o cara atravessou a pista, não dá para não ver, ia bater de frente. E ele clamou pelo nome de Jesus. Aquele carro veio igual um foguete. E bateu de frente no carro dele, irmãos, numa época que não tinha airbag, não tinha. E ele falou para mim assim, pastor, só imagina 2 carros poderosos, batendo em alta velocidade, mas eu tive tempo de ver e gritar, Jesus, socorre! Não deu para falar mais do que isso. Ninguém se feriu. Eu falei, irmão, eu acredito que você é crente. Ele falou, não precisa não, pastor, não acredita porque eu sou crente não, eu vou mostrar para o senhor a filmagem. Meu filho estava filmando a viagem. Irmãos, ele mostrou para mim, você vê o carro surgir de lá, atravessar o buraco e vir voando e bater de frente no carro dele. Ele falou, pastor, foi tão sério, que por acaso a seguradora dos 2 carros era a mesma. E quando eles souberam que 2 carros numa BR, numa velocidade alta, bateram de frente e ninguém morreu, eles acharam que era treta para fraudar o seguro e mandaram um especialista vir. E nós tínhamos a filmagem e os 2 carros evidentemente destruídos. Sabe, irmão, às vezes a gente não quer se comprometer com Deus. Você acha que a vida está boa, que a vida dá para levar. Seus sonhos já foram embora, mas você fala, o que pode acontecer mais? Pode. Não há limites para o pior. Mas também não há limites para os milagres que Jesus pode fazer na sua vida. Amém? Fique de pé.